Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui fazendo um estudo do livro de Apocalipse, do capítulo 12 e o verso 17. E hoje é o nosso terceiro estudo e último estudo. Apocalipse 12, verso 17 diz assim: peguem a sua Bíblia, vamos estudar comigo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No estudo passado, nós falamos um pouco sobre os mandamentos de Deus. Para nós entendermos aqui esse texto, irou-se o dragão. Quem é o dragão aqui? Quando você vai aqui no Apocalipse 12, verso 9, diz que o dragão é diabo e Satanás. Então o dragão aqui é Satanás. Quem é a mulher? Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher em profecia, né? Nós encontramos lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 24, verso 25 e verso 32, que diz que a mulher é a igreja. Então, irou-se Satanás contra a igreja. E qual o motivo? Porque essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus nós já descobrimos lá em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, os 10 mandamentos. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o dom de profecia. Ou seja, aqui diz bem assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Quando você vai em Apocalipse 19, verso 10, nos diz o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19 e o verso 10 que nos diz assim: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui está respondendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é o dom profético, o dom dos profetas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então esse é o dom de profecia. Então, Satanás está irado contra uma igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus, inclusive observa o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e Satanás está irado contra a igreja que tem o dom profético, o dom dos profetas. Olha, quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que Deus escolheu homens para serem profetas. Ao mesmo tempo, também Deus escolheu mulheres para serem profetisas. Como, por exemplo, quando você pega o livro de Êxodo, capítulo 15 e o verso 20, lá nós achamos a profetisa Miriam, irmã de Moisés e Arão. Quando você pega o livro de Juízes, capítulo 4, verso 4, nós achamos Débora. Quando nós pegamos Lucas 2, verso 36, nós achamos a profetisa Ana. Quando nós pegamos Atos, capítulo 21, verso 8 e verso 9, nós encontramos as 4 filhas de Felipe. Então, o dom profético não se limitou só a homens, mas também mulheres. Você percebe? E na atualidade, Deus escolheu uma mulher para ser uma profetisa na sua igreja. E quem foi essa mulher? Aqui diz assim:
Porque os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom profético manifestou-se através do ministério de Ellen G. White. Então, Deus escolheu a senhora Ellen G. White, a profetisa do Senhor, para poder então ajudar a sua igreja na caminhada cristã. E veja só, então por que os adventistas, eles aceitam que o dom de profecia se manifestou em Ellen G. White? Primeiro, porque seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Então, o que ela escreveu, está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segundo, que ela exalta a pessoa de Cristo, ela exalta a pessoa de Jesus. Terceiro, que o cumprimento de suas profecias, e realmente algumas coisas que ela escreveu se cumpriram. O quarto aqui são os frutos positivos em sua vida. Ela era uma mulher que apresentava frutos, em sua vida. E o quinto e o último diz assim: sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então, toda a sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Sabe, é por isso que o inimigo, Satanás, está irado contra essa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro, porque é a igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que foi esquecido, e que tem o dom profético, o dom, de profecia. Mas veja só, nós falamos por que os adventistas, então, aceitam o dom profético de Ellen G. White, e nós temos que descobrir quem foi Ellen G. White. Aqui tem um pouco da sua história que diz assim: Ellen Golden Hammond nasceu em 26 de 11 de 1827, nos Estados Unidos. Aos 9 anos, foi atingida por uma pedra jogada por uma colega de escola. Acidente este que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas, permaneceu inconsciente e finalmente teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade, foi batizada juntamente com vários familiares em uma igreja metodista. Depois de assistir às várias reuniões adventistas em Portland, em 1842, aceitou plenamente os ensinamentos apresentados e por isso foi desligada da igreja metodista. Em dezembro de 1844, teve sua primeira visão, na qual contemplou a jornada do povo adventista rumo à cidade de Deus. E aqui diz assim: casou-se com o jovem pregador Tiago White, tornando-se assim Ellen G. White. Dessa união nasceram quatro filhos. Tiago White faleceu em 1881. O casal White aceitou a mensagem do sábado depois de estudarem um livro intitulado O Sábado do Senhor. O Sábado do Sétimo Dia. E aqui diz assim: um sinal perpétuo. Logo a seguir, em abril de 1844, ela teve uma visão na qual aparecia a lei de Deus com uma luz incidindo sobre o quarto mandamento. Ellen G. White foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta e foi aprovada em todos eles. Viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Seus escritos testemunham a obediência aos mandamentos e nos orientam a compreender melhor a Bíblia. Ela sempre confessou que Jesus Cristo veio em carne. Também foi aprovada em testes físicos durante as visões
perdia a força natural e recebia força sobrenatural. E aqui diz assim: mantinha os olhos abertos e não respirava. Em certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos por meia hora, com os braços estendidos à altura do ombro. Ellen White viveu 88 anos. Recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Ocupa o quarto lugar entre os autores mais traduzidos do mundo, tendo seus escritos divulgados em mais de 150 idiomas. Suas obras mais conhecidas são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Embora não tivesse alto nível de escolaridade, era estudiosa e escreveu com autoridade sobre diversos temas, como religião, ciência, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, saúde, nutrição, profecias, entre outros. E aqui diz assim: seu único propósito foi levar o leitor a sentir profundo amor por Cristo, compreender suas palavras e ajudá-lo a viver em santificação. Ela escreveu: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 17, ela escreveu isso. E aqui diz assim, veja só: o Senhor deu uma luz menor, seus escritos, para guiar homens e mulheres, a luz maior, a Bíblia. Em 2 Crônicas 20, verso 20, diz assim: credes no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Então você percebe aqui, um pouco aqui do relato dessa senhora, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada Ellen G. White. Então perceba o seguinte: a Igreja Adventista, sim, essa igreja aqui do Apocalipse 12, verso 17, que Satanás está irado, porque essa igreja guarda os 10 mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, como nós já estudamos, e crê e tem, na verdade, o dom profético. Você percebe então, meu amigo, minha amiga, as duas características que essa igreja tem, e com certeza é a igreja de Deus, aqui na terra. Que Deus possa abençoar você, espero que você tenha aprendido um pouco mais com esse estudo. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado por esse momento do estudo da Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoe nesse dia. Te pedimos a cada dia que o Senhor nos guarde e nos proteja. Obrigado por tudo, eu te peço essas bênçãos, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.